Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Direito Tributário aqui do portal Cultive.com. Quem não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é Thierry Cotinda e agora eu quero tratar com vocês o início do nosso estudo sobre competência tributária. Professor, o que é competência tributária? Competência tributária é aptidão para criar, instituir, majorar ou isentar tributos. A Constituição distribui a competência tributária entre os entes da Federação. Eu quero que vocês relacionem o conceito de competência tributária com atividade legislativa, porque a Constituição ela é muito sábia. A Constituição, quando ela estabelece competência, ela vai falar sobre competências, ela fala de competências materiais e competências legislativas. Lembram que vocês estudaram isso com a professora de Direito Constitucional? Lembro sim, professor. Quem não lembra, então faz uma pausa, vai lá para a aula de competência e revisa. Meus amigos, competência na Constituição é competência material e competência legislativa. A competência material é aquela para realizar direitos fundamentais. Sempre vem aquele macetinho na aula sobre competência material. Competência material sempre é expressa com um verbo: realizar, proteger, garantir, satisfazer. Competência material é a competência de realização de direitos fundamentais. Já a competência legislativa é a competência para criar leis. E a Constituição, quando ela trata de competência, ela faz repartição de competências. Diz que as competências materiais podem ser comuns e privativas lá de cada ente da federação e trata da competência legislativa privativa, exclusiva e concorrente. Professor, por que você está falando de direito constitucional aqui agora? Porque eu disse que a Constituição é sábia. E quando ela estabelece a competência tributária, competência para criar, instituir, majorar ou isentar tributos, ela está criando competência tributária para cada ente da federação gerar a receita necessária para a satisfação e realização daquela competência material que foi previsto na Constituição. Então a Constituição ela diz assim: ente da federação, você tem o dever de realizar uma conduta X. Para ter recursos e realizar a conduta X, eu lhe dou competência tributária para instituir e regular um determinado tributo que vai lhe gerar a receita necessária para criar e para satisfazer direitos fundamentais. A Constituição ela é muito sábia. Ela atribui um dever, ela atribui uma competência material para o ente da federação e logo depois ela dá o quê? Competência tributária para criar o tributo, ter fonte de geração de receita e realização do direito fundamental. A Constituição ela é muito sábia. Então, o nosso estudo sobre competência tributária sempre tem que estar pautado nisso. Cada ente da federação tem uma competência tributária para que possa gerar a receita que vai ser utilizada na satisfação de um direito fundamental. Tranquilo, meus amigos? Coloquei no material de vocês um conteúdo um pouco mais completo sobre uma definição mais completa sobre competência tributária. É assim, competência tributária é a aptidão para criar, majorar, reduzir tributos ou ainda conceder benefícios fiscais, isenções, remissões, anistias ou simplesmente não tributar. O exercício da competência tributária está diretamente relacionado com a atividade legislativa. O poder de tributar está dividido entre os entes federativos, garantindo o equilíbrio entre a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. A nossa Constituição ela é muito sábia. Ela, inclusive, faz uma repartição de competências materiais e competências legislativas, o que inclui a competência tributária, para garantir o quê? Equilíbrio federativo. A Constituição ela é demais, gente. Ela é muito sábia. E falando em ser sábio, você aí de casa tem que ser muito sábio também, para nunca confundir competência tributária com capacidade tributária ativa.
Sempre na graduação, eu coloco essa questão na prova e os meus alunos sempre erram, porque eles sempre fazem essa confusão. Mas tudo bem, o lugar de errar é na prova lá comigo, na faculdade. O lugar de errar não é na OAB, não é no concurso público, não é na entrevista de emprego. Meus amigos, nunca confundam competência tributária com capacidade tributária ativa. São coisas distintas. Competência tributária é a aptidão para criar, instituir ou regular tributos. Já a capacidade tributária ativa é a aptidão para cobrar o tributo, para fazer a arrecadação. Competência tributária é aquela competência que está atrelada à lei. Criação, instituição e regulação de tributos. Não se confunde com a capacidade tributária ativa, que está falando só da cobrança do tributo. Lembra do ITR, pensa no ITR. ITR é um imposto da União. Quem tem competência tributária para versar sobre o ITR? A União, mediante lei federal. Mas a Constituição autoriza a delegação da capacidade tributária ativa aos municípios. Hipótese em que os municípios terão direito a 100% daquilo que for arrecadado, aquilo que for cobrado a título de ITR. Competência tributária é da União. Agora, a capacidade tributária ativa vai ser de quem? Vai ser do município de também cobrar este tributo. Então nunca confundam competência tributária, que é aquela de criar, instituir e regulamentar o tributo, regular o tributo, com a capacidade tributária ativa, aquela aptidão de cobrar o tributo, certo? Nunca confundam, jamais confundam. Você não pode dormir hoje confundindo esses conceitos. Competência tributária com capacidade tributária ativa. São coisas distintas, certo? Combinado? Não pode dormir hoje sem saber isso. Meus amigos, características da competência tributária. A doutrina, ela costuma classificar as características em 5. Primeiro é indelegabilidade, depois a facultatividade, incaducabilidade, inalterabilidade e irrenunciabilidade. Professor, você vai tratar o conceito de cada um deles? É claro que sim. Meus amigos, indelegabilidade. A competência tributária é indelegável, o que significa que cada ente político que recebe a sua respectiva faixa de competência não pode delegá-la para outros entes. A União não pode falar assim, estados, eu tô com uma preguiça. Criar legislação tributária sobre imposto de renda. Quer saber? Delego a vocês, estados, a competência tributária para criar a lei que trata do imposto de renda. Pode? Não, é claro que não. A competência tributária, ela é indelegável. A Constituição estabeleceu a competência tributária, aquela aptidão para criar a lei ao ente que precisa instituir aquele tributo, regulamentar as formas de arrecadação de receita para o suprimento da sua necessidade arrecadatória para depois satisfazer um direito fundamental. A União não pode delegar aos estados nem aos municípios a competência tributária sobre imposto sobre grandes fortunas. A União não pode falar, municípios, o negócio é o seguinte, eu estou com muito trabalho aqui, estou com a cabeça cheia, Congresso Nacional, muita coisa para discutir. Quer saber, municípios? Façam uma instituição aí, criem uma lei municipal regulamentando a cobrança do imposto sobre grandes fortunas. Não pode, hipótese alguma. Competência tributária é indelegável. Tem uma parcela da doutrina que trata da indelegabilidade como uma característica de exclusividade. A competência tributária exclusiva, vista como exclusividade, assegura a indelegabilidade. Eu não posso delegar uma competência tributária de criar uma lei que institua um tributo, que cria um tributo, se a própria Constituição Federal, quando fez a repartição de competências, atribuiu a um ente específico a competência
tributária e é ciente por preguiça, falta de tempo, sabe lá qual motivo político gera um desejo de querer delegar isso a outro ente da federação. Competência tributária é indelegável, certo? O artigo 7º do Código Tributário Nacional trata da indelegabilidade da competência. E cuidado com a redação do artigo 7º do CTN. Ele diz assim: a competência tributária é indelegável. A competência tributária é indelegável. E daí vem assim: salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição. Meus amigos, o que eu falei para vocês não confundirem? Competência tributária com o quê? Com capacidade tributária ativa. A competência tributária é indelegável, salvo a competência tributária ativa. Do quê? De arrecadar e fiscalizar os tributos ou executar as leis que já existem, os serviços ou atos ou decisões administrativas em matéria tributária. A competência tributária é indelegável. A capacidade tributária ativa pode ser delegada. Tem, inclusive, previsão na própria Constituição. Certo? Outra característica da competência tributária: facultatividade. Os entes da federação não estão obrigados a instituir todos os tributos, cuja competência tributária lhe foi atribuída pela Constituição. Exemplo: imposto sobre grandes fortunas. Nunca foi instituído, muito embora tenha previsão constitucional. Professor, mas se a Constituição atribuiu a competência tributária, como assim é facultativo? Não existe um dever do ente federativo de instituir esse tributo? Não. Meus amigos, artigo 145 da Constituição diz que os entes da federação poderão instituir os tributos. Em nenhum momento está dito que deverão instituir os tributos. Eles podem, é facultativo. Se estivesse escrito deverão instituir recursos, aí eles estariam em mora legislativa. Não estão em mora. Por quê? Porque é uma facultatividade. Eles poderão instituir os tributos. Em nenhum momento foi dito que eles são obrigados. Certo? Terceira característica: incaducabilidade. O poder de tributar não tem validade, podendo o ente político valer-se dele a qualquer tempo. Imagina o imposto sobre grandes fortunas. Nunca foi criado, nunca foi instituído. Amanhã, o Congresso Nacional, de forma muito diligente, tá aqui a lei sobre a cobrança do imposto sobre grandes fortunas. Vai para a presidência da República sanciona a lei, publica, tudo lindo, maravilhoso, imposto sobre grandes fortunas. Pode alguém falar, epa, não cobrou até hoje e não cobra mais. A Constituição é de 88, mais de 30 anos aí, não pode sair por aí querendo cobrar tributo, agora imposto sobre grandes fortunas. Não exerceu a competência tributária a tempo, não exerce mais. Competência tributária é incaducável. Não é porque não foi exercido no passado que não pode ser exercido no futuro, certo? Outra característica é a inalterabilidade. A competência tributária não pode ser alterada por lei infraconstitucional. Isso é meio óbvio. Por quê? Porque se a competência é definida na própria Constituição, não é lei infraconstitucional que altera a competência definida na própria Constituição. Isso aqui é muito óbvio para quem já é bacharel aí em Direito Constitucional. Já concluiu os estudos na faculdade sobre Direito Constitucional, já está aí formado, tem OAB. Meus amigos, se quem definiu a regra de competência foi a própria Constituição Federal, então, peraí,
Se é a Constituição que define a regra de competência, não é lei infraconstitucional que vai flexibilizar a distribuição de competências da Constituição. Até porque, como eu já disse aqui na aula de hoje, a Constituição foi sábia. A Constituição foi sábia, repartiu competências, não vai ser o legislador infraconstitucional o agente apto a alterar regras de competência constitucional, certo? A competência tributária também é irrenunciável. Um ente da federação jamais pode renunciar à sua competência tributária, permitindo que outro ente exerça sua competência. Lembra que eu falei que em alguns momentos eu tenho a tal da exclusividade? Alguns autores tratam as características com exclusividade. Quando eu digo que eu não posso delegar a competência tributária a outro, eu também não posso renunciar, é exclusivo. Se eu não posso delegar, eu, ente da federação, eu, município, não posso delegar a minha competência tributária a outro ente, eu também não posso renunciá-la a outro. Renunciar a essa mesma competência ao outro ente da federação, ao mesmo ente da federação. É indelegável e irrenunciável. Entretanto, o ente da federação pode deixar de exercer a sua competência. Lembra da facultatividade, mas olha, deixar de exercer a competência não se confunde com delegar, muito menos renunciar à regra de competência. Combinado? Meus amigos, classificação das competências tributárias. Competência tributária pode ser uma competência privativa, quando somente o ente da federação pode instituir o tributo, não se admitindo renúncia ou delegação. Alguns doutrinadores, eles criticam a expressão competência privativa. Eles dizem que deveria se chamar competência exclusiva, porque não se admite a renúncia ou a delegação. Não importa o nome que você dê, a gente tem que compreender que competência tributária pode ser privativa nos casos em que os tributos eles só podem ser instituídos pelo seu respectivo ente. O Estado pode instituir tributo, sei lá, imposto sobre propriedade de veículos? Pode, é o IPVA. O Estado pode renunciar ou delegar a competência tributária do IPVA para os municípios? Não, porque é uma competência privativa. Só o Estado pode versar sobre IPVA, imposto de renda. Quem tem competência tributária para falar de imposto de renda? É a União. A União pode delegar ou renunciar aos estados? Não, por quê? Porque é uma competência privativa dela. Ou, se você quiser chamar, competência exclusiva da União em matéria tributária sobre imposto de renda, certo? Só que também existe a competência comum, que é aquela em que mais de um ente da federação pode instituir o tributo. Exemplo, contribuição de melhoria, certo? Meus amigos, seguindo aqui classificação das competências tributárias. Também existe a competência residual, quando somente a União Federal... correção. Temos a competência residual e somente a União Federal possui competência residual em matéria tributária. Por meio de lei complementar, impostos residuais, desde que não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios ou discriminados na Constituição, vedando-se aí uma sobretributação. Competência residual legislativa é dos estados. Competência residual legislativa tributária é da União. Não troquem isso, certo? Competência tributária residual é da União. Não existe competência tributária residual aos estados, certo? Seguindo, competência residual da União permite também a criação de outras contribuições sociais não previstas na Constituição Federal. Entretanto, as contribuições sociais residuais não poderão adotar fato gerador e base de cálculo de contribuições sociais já existentes. Também existe a competência cumulativa prevista no artigo 147 da Constituição. Ela diz assim: compete à União, em território federal,
os impostos estaduais e se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais ao Distrito Federal cabem aos impostos municipais. Então também existe competência cumulativa. Artigo 147 da Constituição, já inserido no nosso material de estudo. E também temos competência extraordinária, prevista no artigo 154, inciso 2 da Constituição, que é o tal do imposto extraordinário de guerra. Em caso de guerra, queira Deus que isso nunca ocorra, a União tem competência extraordinária para instituir um imposto extraordinário de guerra, aumentando a sua receita. E no exercício da competência extraordinária, a União goza de liberdade para a escolha do fato gerador. O inciso 2 diz assim: na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Então, a União pode instituir, em caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária. É liberdade de escolha que a Constituição atribui à União em uma situação excepcional, extraordinária de guerra. Espero eu que isso nunca ocorra, porque eu não quero guerra e eu também não quero pagar imposto extraordinário de guerra. Lembre-se do que nós estudamos na nossa outra aula. Você pode até não gostar do direito tributário, mas o direito tributário gosta de você e do seu bolso. É por isso que ele não te chama de devedor, ele te chama de contribuinte, para tentar te seduzir. Não caia nessa. Direito tributário também é o conjunto harmônico de regras e princípios que tratam da criação, instituição e cobrança de tributos, mas também limitam o poder de tributar, protegendo o cidadão do exercício deste poder. Quero eu que nunca seja cobrado imposto extraordinário de guerra, porque eu não quero guerra, mas é porque eu também não quero pagar imposto extraordinário, certo? Meus amigos, ficamos por aqui neste momento. Daremos sequência ao estudo sobre competência tributária na próxima aula. Espero que tenham gostado. Por favor, se gostaram, compartilhem com os amigos. Se inscrevam no cultive.com, baixe o material. Ele está lá à disposição de vocês de forma completamente gratuita, certo? Qualquer dúvida, crítica ou sugestões, me procure nas redes sociais, Thierry Cotinda, Thierry Zamboni Cotinda. Estou no Facebook, estou no Instagram, fico à disposição de vocês sempre, certo, meus amigos? Um grande abraço, bons estudos a todos, vamos fazer uma pausa, tomar um cafezinho e seguir com os nossos estudos, certo? Até a próxima aula, tchau!